AMES, 2021, professor, Prefeitura de Bandeirante, habilitado de Educação Básica, Informática. Tipo especial de software, responsável por gerenciar as informações que fazem com que a máquina se comporte de determinada maneira. Fazendo uma analogia, podemos dizer que é o chefe dos demais software, ou ainda o gerente do computador, pois é sua tarefa controlar a máquina para os outros programas rodarem. Marque a alternativa correta que está relacionada ao contexto acima. A. Programa de sistema. B. Programa educacional. C. Sistema operacional. D. Programa de aplicativo. Resolução: A. Errado. O programa de sistema é um recurso que permite que outros softwares possam ser instalados a partir dele. Caso a alternativa C não existisse, o gabarito seria a letra B. Errado. Como o próprio nome sugere, um programa educacional é aquele criado para ser utilizado com o objetivo de melhorar o processo aprendizagem, ou seja, auxiliar o estudante do processo de aprendizagem. C. Correto. Agora sim, temos uma informação específica e, portanto, o nosso gabarito. Os sistemas operacionais são utilizados para ser uma interface entre o usuário e o sistema e permitir o gerenciamento de recursos da máquina. D. Errado. Um programa aplicativo é aquele programa que permite que sejam realizadas tarefas específicas. Por exemplo, você precisa navegar na internet, para isso você utiliza navegador, ou seja, um software aplicativo criado, especificamente, para a finalidade de navegar na web. Gabarito: letra C. Objetiva Concursos, 2021, Analista, Prefeitura de Venâncio Aires, Tecnologia da Informação. Em relação às funções de um sistema operacional, analisar os itens abaixo. Primeiro, fornecer abstrações para os programas de usuários. Segundo, executar instruções de armadilha, trap, para usar serviços de sistema. Terceiro, gerenciar recursos do computador. Quarto, configurar um PIP, um pseudoarquivo, para dois processos que queiram se conectar. Está, correto. SA, somente o item primeiro. B, somente os itens primeiro e segundo. C, somente os itens primeiro e terceiro. D, somente os itens segundo e terceiro. E, somente os itens terceiro e quarto. Resolução: primeiro. Correto. Fornecer abstrações para os programas de usuários. Correto. Um sistema operacional possui duas funções básicas: 1. Fornecer abstrações para programas de usuários, e 2. Gerenciar os recursos do computador. Quando lida com a situação 1, estamos diante de uma situação em que o sistema operacional irá fornecer a programadores de aplicativos, e programas aplicativos, claro, um conjunto de recursos abstratos limpo em vez de recursos confusos de hardware. Segundo. Errado. Executar instruções de armadilha, trap, para usar serviços de sistema. Uma instrução de trap é executada, por exemplo, por um processo. A instrução de trap acontece quando um processo estiver executando um programa de usuário em modo de usuário e precisa de um serviço de sistema, como ler dados de um arquivo, ele tem de executar uma instrução de armadilha, trap, para transferir o controle para o sistema operacional. Terceiro. Correto. Gerenciar recursos do computador. Conforme vimos na afirmativa primeira, uma das funções do sistema operacional é gerenciar recursos do computador. Nesse caso, ele gerencia o uso do processador, memória, dentre outros dispositivos de IS necessários ao funcionamento do computador. Quarto. Errado. Configurar um PIP, um pseudoarquivo, para dois processos que queiram se conectar. Um PIP é um recurso presente nos sistemas de arquivos e sua aplicação é permitir que dois processos possam se conectar. Gabarito: letra C. Direns Aeronáutica, 2021, Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica, CEAR, Engenharia da Computação e AUEAR 2022. Os sistemas operacionais existem há mais de meio século. Durante esse tempo, uma variedade bastante significativa deles foi desenvolvida, nem todos tão conhecidos. Sendo assim,
é correto afirmar que os sistemas operacionais de computadores com 1000 discos e milhões de gigabytes de dados são direcionados a Frames, b. Mainframes, c. Dataframes, d. Freezeframes. Resolução A. Errado. Frames. Os frames estão ligados a câmeras fotográficas e são característicos de câmeras que possuem um formato de filme na metade que o normal. B. Correto. Mainframes. Mainframe é uma expressão utilizada para representar computadores de grande porte. Aqueles que ficam, geralmente isolados, em uma sala muito utilizado em centros de processamento de dados. C. Errado. Dataframes. Se você já estudou sobre programação de computadores, certamente esbarrou em algum momento em matriz. Aquela estrutura de dados que nos permite termos vários dados armazenados em linhas e colunas e os dados são todos do mesmo tipo. Pois bem, um dataframe é muito parecido com uma matriz. D. Errado. Freezeframes. Um freezeframe é referente ao congelamento de uma cena no cinema. E esta imagem congelada fica sendo exibida em repetição. Porém, um dataframe pode possuir dados distintos e são muito utilizados em tabelas de banco de dados. Gabarito, letra B. Ápice, 2021, Analista de Desenvolvimento de Sistemas, DPE Paraíba. No contexto de sistemas operacionais, analise as afirmações a seguir. Primeiro, um sistema operacional é um programa que, do ponto de vista do programador, acrescenta diversas novas instruções e características, acima e além do que o nível ISA, Instruction Set Architecture, a arquitetura do conjunto de instrução, fornece. Segundo, em geral, o sistema operacional é executado, em grande parte, em software, mas não há nenhuma razão teórica para que ele não possa ser colocado em hardware, exatamente como acontece com os microprogramas, quando estão presentes. Terceiro, o sistema operacional pode ser considerado um intérprete para certas características de arquitetura não encontradas no nível ISA, Instruction Set Architecture, arquitetura do conjunto de instrução. Entre as principais estão memória virtual, instruções de S virtual e facilidades de processamento estão corretas apenas. A. Todas. B. Primeiro. C. Segunda. D. Terceira. E. Segunda e terceira. Resolução. Primeiro. Correto. Expansão da arquitetura. O sistema operacional amplia as funcionalidades do ISA, oferecendo novas instruções e recursos como gerenciamento de memória, multitarefa, proteção de memória e sistema de arquivos. Segundo. Correto. Residência do sistema operacional. O sistema operacional pode ser implementado em software ou hardware, como os microprogramas. Implementação em software, a forma mais comum, utilizando linguagens de alto nível como C e Assembly, permitindo maior flexibilidade e adaptabilidade. Implementação em hardware, menos frequente, mas oferece maior desempenho e eficiência, geralmente em microprogramas que residem na memória ROM da CPU. Terceiro I. Correto. Sistema operacional como intérprete. O sistema operacional interpreta e implementa funcionalidades que o ISA não fornece diretamente, como memória virtual, ES virtual e facilidades de processamento. Memória virtual. Permite que programas utilizem mais memória do que a física disponível, criando a ilusão de um espaço de memória maior e otimizando o uso da memória real. ES virtual. Abstrai as diferenças entre os dispositivos de hardware, permitindo que os programas acessem e controlem dispositivos de forma uniforme. Facilidades de processamento. Oferece recursos como multitarefa, tempo real e proteção de memória, aprimorando a eficiência e segurança do sistema. Com base na análise, todas as afirmações, primeira, segunda e terceira, estão corretas. Gabarito A. IDECAM, 2021. Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, IF Ceará, Ciência da Computação, Metodologia e Técnicas da Computação. No que diz respeito ao funcionamento dos sistemas operacionais, uma técnica é utilizada para aumentar o grau de concorrência e eficiência dos SO, possuindo as características listadas a seguir. Usa uma área em disco como um grande buffer, assim, os dados são lidos ou gravados em disco,
enquanto programas são executados concorrentemente. É uma técnica que está presente atualmente nos sistemas operacionais e é usada para gerenciar a fila de impressão. No momento em que um arquivo é impresso, o mesmo é gravado em disco, em um arquivo específico, aqui denominado X, e o programa que solicitou a impressão fica livre para outras atividades, podendo continuar sua execução sem ter que aguardar o término da impressão do arquivo. Posteriormente, o SO envia o arquivo X para uma fila de impressão onde será enviado para a impressora. Essa técnica é conhecida por A. Solling, B. Threading, C. Reentrância, D. Buffering. Resolução: threading, foco na execução simultânea. O threading se concentra na execução simultânea de múltiplos threads dentro de um mesmo processo, permitindo que tarefas distintas sejam realizadas ao mesmo tempo. Reentrância: funções reutilizáveis. A reentrância se refere à capacidade de uma função ser chamada e executada concorrentemente por diferentes threads sem causar problemas de interferência. Buffering: armazenamento temporário. O buffering se concentra no armazenamento temporário de dados em memória ou disco para otimizar transferências. A técnica que realmente atende a todos os requisitos é o Solling, que utiliza um buffer em disco para aumentar a concorrência e a eficiência do sistema operacional, especialmente no gerenciamento da fila de impressão. Gabarito: A. IDECAN, 2021, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, IFCE, Ciência da Computação, Metodologia e Técnicas da Computação. No que diz respeito à gerência de processos em sistemas operacionais, um termo é empregado para traduzir um problema que ocorre quando processos competem entre si. Existem 4 condições para sua ocorrência, listadas a seguir. Primeiro, condição de exclusão mútua. Em um determinado instante, cada recurso está em uma de 2 situações, associado a um único processo ou disponível. Segundo, condição de posse e espera. Processos que, em um determinado instante, retêm recursos concedidos anteriormente, podem requisitar novos recursos. Terceiro, condição de não preempção. Recursos concedidos previamente a um processo não podem ser tomados à força desse processo, eles devem ser explicitamente liberados pelo processo que os retém. Quarta, condição de espera circular. Deve existir o encadeamento circular de 2 ou mais processos, cada um deles encontra-se à espera de um recurso que está sendo usado pelo membro seguinte dessa cadeia. O termo é denominado A. Padlock, B. Ziplock, C. Multilock, D. Deadlock. Resolução: A. Padlock. Significado: um único cadeado físico que impede o acesso a um recurso. Erro: padlock não se aplica ao contexto de deadlock em sistemas operacionais, pois se refere a um único recurso físico e não à complexa interação entre processos e recursos que caracteriza o deadlock. B. Na TI, ziplock não se refere a um conceito específico ou tecnologia. C. Multilock. Significado: um conjunto de cadeados físicos interligados, controlados por uma única chave. Erro: multilock se aproxima do conceito de deadlock, mas não o representa completamente. A interconexão dos cadeados limita o acesso a recursos, mas não captura a complexa interação entre processos e a espera circular que caracterizam o deadlock. Todos os conceitos narrados acima são referentes a impasse, o qual pode ser definido assim: um conjunto de processos estará em situação de impasse se cada processo no conjunto estiver esperando por um evento que apenas outro processo no conjunto pode causar. Essa situação acontece quando um processo fica esperando pelo outro. Como ninguém dá o primeiro passo, a situação de espera nunca acabará. Um impasse possui uma outra nomenclatura, que é conhecida como deadlock. Gabarito: D. Setup, 2021, analista, CRF Pará, suporte. Em um sistema operacional, um processo que sofreu preempção quando estava em execução em função do térmico de sua falia de tempo no processador, mas ainda havia tarefas para executar, irá para a fila de processos A. Prontos. B. Bloqueados. C. Em execução. D. Finalizados. Resolução: com relação aos estados que um processo pode assumir, são 3 no total: em execução, pronto, bloqueado.
Um processo encontra-se no estado em execução quando está, de fato, utilizando a CPU naquele dado instante de tempo. Um processo encontra-se no estado de pronto quando fica temporariamente parado para que outro processo possa executar, ou seja, ele estava em execução, mas sua fatia de tempo foi encerrada. Assim ele abre espaço para que outro processo possa executar. Depois, em algum momento, ele volta para continuar executando. Um processo encontra-se no estado de bloqueado quando é incapaz de ser executado até que algum evento aconteça, ou seja, ele depende de algo para ser o desbloquear e ser executado. Na imagem a seguir temos um resumão dos estados. Portanto, um processo que sofreu preempção quando estava em execução, pois seu tempo no processador acabou, está em estado de pronto. Gabarito. Letra A. IUDS, 2021, técnico, IF Rio de Janeiro, Tecnologia da Informação. Sobre sistemas operacionais. Qual das alternativas a seguir não é uma função básica de um sistema operacional? A. Controlar periféricos. B. Organizar arquivos em disco. C. Gerenciamento de memória. D. Calcular e processar dados. Resolução A. Correto. O sistema operacional é responsável por controlar os periféricos do computador, como o mouse, o teclado, a impressora, entre outros. Ele faz isso por meio de drivers, que são programas que permitem ao sistema operacional interagir com esses dispositivos. B. Correto. Uma das funções do sistema operacional é gerenciar o sistema de arquivos. Isso inclui organizar os arquivos em disco, controlar o acesso a eles, gerenciar o espaço em disco, etc. C. Correto. O sistema operacional é responsável pelo gerenciamento de memória do computador. Isso inclui alocar memória para os programas quando eles são executados, liberar memória quando os programas são encerrados, proteger a memória de um programa contra acesso por outros programas, etc. D. Incorreto. Embora o sistema operacional seja responsável por gerenciar os recursos do computador e fornecer serviços para os programas, ele não realiza cálculos ou processa dados. Essa é uma função dos programas que são executados no computador, não do sistema operacional. Portanto, a alternativa que não representa uma função básica de um sistema operacional é a letra D. IDECAN, 2021, Perito Criminal de Primeira Classe, PFOS, Engenharia Elétrica. Um perito cuja especialidade é engenharia elétrica precisa saber um conceito relacionado ao funcionamento do hardware e dos sistemas operacionais dos microcomputadores. Ao realizar uma pesquisa, verificou que a monotarefa se refere ao processo de execução de apenas uma tarefa por vez, enquanto que a multitarefa corresponde à possibilidade de executar mais de uma tarefa de forma concorrente ou simultânea. Havendo um tipo suportado pelos atuais sistemas operacionais, descrito a seguir, representa um esquema em que o processador tem controle sobre os programas, e, se um deles falha, os demais continuam a executar sem problemas. Os programas são executados em áreas independentes, de modo que, se um deles apresenta problemas, ele é finalizado enquanto os demais em execução concorrente continuam a rodar normalmente. A descrição acima sinaliza que se trata de um tipo de multitarefa conhecida por A. Paginada. B. Associativa. C. Preemptiva. D. Cooperativa. I. Segmentada. Resolução. A paginação, letra A, é um recurso que permite fazer a alocação da memória em páginas, de forma a fragmentar os processos. Na letra B, temos algo relacionado à memória cache, um tipo de memória. A cooperação, letra D, consiste em processos que compartilham dados entre si. A alocação segmentada, letra E, é um recurso que permite dividir a memória em tamanhos fixos. A preempção é um mecanismo fundamental em sistemas operacionais multitarefa, garantindo a equidade, responsividade e estabilidade do sistema. Gabarito, letra C. Setup, 2021, Técnico em Gestão de Informática, CEPLAD Pará. Qual das alternativas a seguir contém uma afirmativa verdadeira sobre sistemas operacionais? A. A técnica que permite o uso de endereços de memória fora dos limites da memória física é conhecida como time sharing. B. O movimento de transferência de processos entre a memória principal e o disco é denominado BAT. C.
Paginação e segmentação são técnicas de implementação de memória virtual. D. A capacidade de um sistema operacional de compartilhar o uso do processador ao longo do tempo entre os vários processos em execução é conhecida como barramento. Resolução A. Errado. A técnica que permite o uso de endereços de memória fora dos limites da memória física é conhecida como time sharing. Um sistema de tempo compartilhado, time sharing, permite que vários usuários possam executar tarefas na máquina de forma remota. Com relação à técnica que permite que seja possível utilizar endereços de memória além dos limites da memória é conhecido como memória virtual. B. Errado. O movimento de transferência de processos entre a memória principal e o disco é denominado BAT. O conceito narrado acima é referente a um processo de gerenciamento de memória conhecido como swapping. Um sistema em BAT, ou em lote, processa tarefas rotineiras sem qualquer usuário interativo presente, ou seja, não há interação direta entre o usuário e o processo, como em sistemas online. C. Correto. Paginação e segmentação são técnicas de implementação de memória virtual. A paginação é uma técnica de memória virtual que divide a memória em espaços de endereço virtual de tamanho fixo, que são conhecidos como quadros de página. A segmentação é uma técnica de memória virtual que permite que os endereços sejam completamente independentes, criando-se assim o que chamamos de segmento. Cada um desses segmentos consiste em uma sequência linear de endereços, começando em zero e indo até algum valor máximo. Portanto, estamos diante de suas técnicas de memória virtual. D. Errado. A capacidade de um sistema operacional de compartilhar o uso do processador ao longo do tempo entre os vários processos em execução é conhecida como barramento. O conceito narrado acima é referente aos sistemas de tempo de compartilhamento, time sharing. Um barramento, de maneira geral, permite a comunicação entre os dispositivos. Gabarito, letra C.